Então nós vamos abordar aqui em capítulo 3 de Gênesis, versículo 21. Então nós vamos iniciar com o primeiro casamento que foi efetuado na Bíblia. E o autor do casamento nada mais é do que o próprio Deus, o próprio Cristo. Capítulo 3, versículo 21, aqui traz dois pontos importantes. Mas nós vamos hoje só abordar só um ponto. Aqui diz: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de pele e os vestiu. A túnica de pele aqui tem duas aplicações. Uma é a graça de Cristo, que o cordeiro que foi morto ali para trocar aqueles aventais que eles próprios fizeram, significa a graça de Cristo que nos cobre a nossa pecaminosidade diante de Deus. Mas o outro assunto que nós vamos entender aqui é que essa vestimenta, ele foi seguido pela linhagem de Sete. O vestuário, tanto do homem quanto da mulher, foi o quê? Foi passado para a sua posteridade. Então todos se vestiam o quê? De maneira menos vulgar, maneira distinta, e respeitosa, como da mulher, como do homem. O próximo versículo a gente vai entender aqui o que aconteceu. Como não vou tratar desse assunto para não tomar mais tempo, mas com Caim, quando matou Abel, ele iniciou uma genealogia a partir dele. E Adão teve outro filho, Sete, que começou uma outra genealogia. Caim, chamado de filho dos homens, e Sete, chamado de filho de Deus. Então nós vamos ver a característica desses dois povos. Então vamos lá. Gênesis capítulo 4, versículo 19. Aqui diz: E tomou Lameque para si duas mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome de outra Zila. Então aqui, Lameque, da linhagem de Caim, teve duas mulheres. O que significa? Que a poligamia foi absorvida por essa classe de pessoas que andavam contra Deus, que se levantavam contra seus mandamentos. E no livro Patriarcas e Profetas, lá diz que além da poligamia, o adultério e o divórcio, tinha nessa classe de pessoas que se proliferaram muito, tiveram muitos filhos. Mas Deus, na sua infinita sabedoria e amor, ele, não que ele passava os olhos e fazia vista grossa, porque ele reconhecia o seu povo, a linhagem de Sete, que não tinha, até o capítulo 5, não tinha poligamia, não praticava poligamia, não tinha adultério nem divórcio. Casavam e não se casavam e não se dava em casamento. Porém, no capítulo 6, versículo 2, aconteceu algo que mudou toda a história. Gênesis capítulo 6, versículo 2. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres todas as que escolheram. Então aqui aconteceu algo que no versículo posterior, Deus ele se arrependeu e diz aqui: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Então a partir daqui Deus ele profetizou que aquela geração seria o quê? Destruída pela atitude dos filhos de Deus, que desceram das montanhas onde moravam, quando viram as filhas dos homens que eram formosas à vista. Então o que é formosa à vista? Chamava atenção. Agora, o que chamava atenção? O vestuário, que elas vestiam, cobria quase nada. Imagina uma mulher de quase 4 metros de altura, com roupas mínimas,
cobrindo, diferente das mulheres filhas de Deus. Então, o que aconteceu? Começou o povo de Deus a fazer o quê? Adulterar e se divorciar. Por causa disso, Deus ele se arrependeu, no versículo 6, e se arrependeu o Senhor de ter feito o homem sobre a terra. E isso pesou no seu coração. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento. Lucas, vamos dar um passo aqui. Lucas capítulo 6, 16, versículo 18. Vamos ler. Abre as suas Bíblias aí que eu irei abrir a minha aqui. Lucas capítulo 16, versículo 18. Olha o que nos diz. Aqui Cristo dizendo que qualquer que deixa a sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Então, os dois aspectos que Cristo aqui apresenta é que a pessoa que deixa a sua mulher adultera se casar com outra. E também a que ficar repudiada pelo marido, em outras palavras, aquela que foi deixada pelo marido ou deixada pela esposa, e se casar de novo também adultera também. Então, Cristo ele está abordando que o adultério, aquela atitude cometida pelo povo de Deus lá no capítulo 6 de Gênesis, não seria tolerada com o povo de Deus na nova dispensação, que é o cristianismo. Então vamos dar prosseguimento aqui no capítulo 23, capítulo 24 de Mateus, versículo 37 a 38, Mateus capítulo 24. Aqui Cristo ele profetizou para os nossos dias. 37 e 38. Aqui diz: E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então aqui, Cristo ele profetizou que nos últimos dias, antes da sua vinda, seria como a condição do mundo, seria como os antediluvianos. Comiam, casavam-se e davam-se em casamento. Em outras palavras, o divórcio ele era tolerado. A pessoa que ficava sozinho já se casava de novo. Não é o que está acontecendo hoje. Infelizmente, isso não é no mundo. Não é no mundo. O que trouxe a ira de Deus para a destruição do povo antediluviano foi aquela linha demarcatória do povo de Deus que tem que ter até hoje com os povos do mundo. Tem que ter uma visão clara. Os que servem a Deus e os que não servem. E a mesma coisa aconteceu, que vai acontecer hoje também. Não há diferença hoje quem professa uma religião e quem não professa. Ambos, o nível de divórcio está tão alto, tanto nas igrejas como no mundo. E é o que está trazendo a geração corrupta uma após a outra. No capítulo 19 de Mateus, no mesmo livro, aqui Cristo ele foi abordado pelos fariseus concernente a esse assunto. Vamos ver aqui o capítulo 3, 19, versículo 3. Aqui diz: Então chegaram-se ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então, no versículo 4 ele diz: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Então, Cristo está dizendo o quê? Que no princípio, Cristo, que fez o primeiro casamento, aquele que nos criou, ele fez o macho e fêmea. Então, o casamento não iniciou como no pensamento dos fariseus, lá no deserto do Sinai. Começou onde? No Éden. Cristo está tentando levar a mente dos seus discípulos, dos fariseus, para o Éden. No versículo 5. Portanto, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão
ambos de uma só carne. Cristo está citando aqui Gênesis 2:24. Então, como que ele fez o casamento? Ele está tentando levar, ó, como será, como foi dito no Éden, vou repetir hoje, deixará o homem e sua mulher e ambos serão uma só carne. Mas eles não ficaram satisfeitos com essa resposta de Cristo. 19, versículo 6. Assim não será dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Um ponto importante aqui. Cristo está dizendo que o casamento espiritual ele é superior ao casamento civil. Então, hoje o Estado vê o casamento como o quê? Que só tem validade jurídica quando você se casa no cartório. Se você só se casa na igreja, aos olhos do Estado, você não está casado. E aos olhos de Deus? O que é importante? Casar na igreja ou casar no civil? Ambos. Porque, como lá em Romanos capítulo 13, nós devemos estar sujeitos às leis civil, poder civil. Mas, quando é para se divorciar, a palavra de Deus ela tem que estar o quê? Superior à do homem. Então aqui está dizendo, o que Deus uniu não separa o homem. A partir do momento que eu casei na igreja e consumi o casamento, nada me separa em vista de Deus. Pode separar a vista do Estado, mas não de Deus. Agora vem começar a contestar a Cristo. No versículo 8, capítulo 19. Ou melhor dizendo, no versículo 7. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio? A resposta de Cristo está no versículo 8. Moisés, por causa da dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas no princípio, lá em Gênesis, não era assim. Então, o divórcio foi permitido pela dureza dos corações. Então, imagina a situação. O povo de Deus estava cativo no Egito e perderam toda a visão, tanto do sábado, como do vestuário e do casamento, da alimentação, tudo. Agora imagine trazer esse povo para aquele princípio, aquele casamento puro. Foi difícil, coração duro, como diz lá em Ezequiel, trocar o coração de pedra e colocar outro coração de carne, um processo dolorido. E eles não quiseram. Mas vamos lá, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição. Muitas traduções da Bíblia dizem prostituição. Aí o que acontece hoje? Muitos pegam e falam, tá dizendo prostituição, eu vou me separar, porque tá dizendo aqui, ó. A minha esposa me traiu, ou eu traí minha esposa, eu tenho direito, como denominações, é duro de dizer isso, mas denominações que pregam que tem um lado inocente. Então a pessoa que é traída, ela é inocente. Então ela pode casar de novo. Pego esse versículo, o versículo 9, que está dizendo aqui, adulterará, por causa de adulteração você pode separar. Mas é isso que a Bíblia diz? Uma tradução fiel da Bíblia é Almeida Corrigida Fiel. Aqui está dizendo fornicação, que é o verso correto. Por quê? As virgens judias, no passado, todas queriam ser a mãe do Messias. Então elas se noivavam durante um ano. Durante um ano elas se noivavam. Se nesse período de um ano não nascesse, elas se casavam. Então Cristo está dizendo o quê? Que se nesse período de um ano de noivado, ou o homem ou a mulher se fornicarem, então o que aconteceria? Era cancelado aquele contrato de noivado e o outro poderia o quê? Assumir um novo matrimônio. Simples, não tem dificuldade. Mas hoje, por causa da dureza do coração do homem,
que se separou, quer outra mulher ou vice-versa, os olhos não estão ungidos pelo Espírito Santo. Então é isso que nós estamos vendo aí, a prostituição em toda parte. E para a conclusão, por que é importante isso, irmão? Nós temos essa concepção real do casamento à luz da Bíblia. Porque em 1 Coríntios, versículo 6, abra suas Bíblias aí. Há um grupo de pessoas, um tipo de pecado que vai estar de fora, que não vai entrar no reino de Deus. Capítulo 6, versículo 9 e 10. Aqui diz: Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então nessa classe de pecadores, de pessoas iníquas, está adúlteros. Então por isso que nós estamos numa época em que está se cumprindo fielmente a palavra de Deus. Cristo ele está voltando. E uma das pilares que tem que ser levantado é o casamento. Então, oxalá que você e eu possamos levantar essa bandeira no mundo hoje. Amém?